E aí, meu povo, tudo tranquilo com vocês? Hoje vou estar falando para vocês aqui umas dicas sobre cortes e vou estar mostrando como fazer os cortes mais principais aí, os mais utilizados no nosso dia a dia. Então eu vou começar primeiramente dando dicas para vocês. A primeira dica que eu posso estar dando para vocês é que pra gente fazer os cortes, a gente precisa que a tábua ela fique estável na bancada. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar uns papeizinhos molhados aqui, tipo, aqui assim, sabe? 4 pedacinhos, enfim. Ou um paninho, no caso eu coloquei um paninho molhado aqui. Porque aí, ó, vai acontecer isso daqui, não vai escorregar. Se eu fizer isso sem o pano, ó, horrível, péssimo. E pra não perder um pedaço do dedo ou o dedo inteiro, eu recomendo utilizar isso aqui por segurança. Segunda dica que eu dou, uma faca afiada. A minha não tá 100%, então eu tô indo contra a própria dica que eu tô passando pra vocês, mas é importante que a faca esteja afiada porque o que corta é faca cega, não é faca afiada. E o jeito correto de segurar a faca. Muitas pessoas seguram assim, né, e tipo, vai lá, corta e tal. Não é muito bom porque isso não te dá tanta estabilidade. Se você segura assim, ó, dessa forma, você segurando assim, você tem muito mais estabilidade pra tá cortando, né? Você vai cortar algo aqui, você faz assim, ou que esteja assim, enfim. Segura assim, desse jeito que eu tô segurando. No começo é estranho, eu achava bem estranho na faculdade quando eu aprendi isso, que tinha até jeito certo pra segurar uma faca, mas tem. A outra dica que eu vou dar pra vocês é ter um descascador de legumes. Aí pode ser o modelo da preferência de vocês, independente, mas é bom ter pra poder estar descascando as coisas com muito mais facilidade. Tem gente que prefere descascar as coisas com a faca, né? Porém, eu não curto muito. Eu prefiro usar o descascador, bem melhor. Então, vamos pros cortes. Vou começar aqui pela cebola, que é muito utilizada, né, no nosso dia a dia para temperar as coisas no geral, para ser consumida não só como tempero, né, como um ingrediente em si. E eu vou explicar para vocês uns cortes que a gente pode fazer na cebola, né. Primeiramente a gente vai tirar, não totalmente essa raiz, a gente vai tirar essa parte mais externa da raiz dela, porque tendo a raiz, a gente consegue ter mais estabilidade pra cebola no corte. Então acaba que quando a gente for cortar, ela não vai tipo se despedaçar, soltar as pétalas dela, fica muito mais firme pra estar fazendo qualquer outro tipo de corte. Vou tirar aqui, não tem muito segredo, é só pegar e cortar com a faca. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vocês podem ver, ó. Eu tirei só essa parte externa. A minha raiz, ela continua aqui. Eu tirei essa parte externa que a gente não vai querer. Agora eu vou descascar a cebola. Cada um descasca de uma forma, com a faca, lavando. Eu vou, no caso, lavar, eu acho mais prático. E aí depois eu volto pra mostrar os cortes. Cebola devidamente descascada. E outra dica também que eu já vou dar de antecedência pra vocês é que sempre que a gente vai cortar uma cebola, as pessoas falam, né, ah, cortar a cebola chora e tal. Qual que é o segredo pra cortar a cebola sem chorar? Tem gente que lava, né, a cebola pra tirar esse cheiro mais forte dela, porque é o cheiro dela, né, eu não lembro o termo correto agora pra isso. Então, pra gente poder cortar a cebola sem chorar, a gente vai cortar ela sem olhar diretamente pra ela. Primeiramente, eu vou cortar ela aqui no meio. E agora eu vou falar diretamente dos cortes da cebola. Que os mais conhecidos, né, são a Brunoise e a Julienne. Brunoise nada mais é do que cubinhos menores, não necessariamente uns cubos tão grandes. Aí tem a Brunoise fina, que é menor ainda, que é praticamente a cebola picada. E tem a Julienne, que é as fatias, né, quando fica aquelas tirinhas mais compridinhas assim e tal. E tem a Julienne fina, que é mais fina ainda. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a Brunoise, primeiramente. Os dois tipos de Brunoise. Que a gente vai fazer aquele corte assim. A gente vai cortar ela dessa forma. E aqui para vocês entenderem o porquê de eu não ter tirado de início essa raiz é conta disso. Se eu tirar ela aqui, podem ver que todas as camadas da cebola elas estão ligadas a essa raiz. Se eu tirar, perde todas as camadas de ficarem unidas e aí na hora que eu for cortar ela vai começar a soltar todas. Vocês podem ver, eu cortei, ó. Não tá saindo nada. Se eu tivesse cortado isso aqui, já ia despedaçar inteiro. Agora para continuar o corte, a gente vai fazer cortes assim, nessa direção. Até o fim da cebola, sem atravessar ela, porque se atravessar ela vai soltar toda, vai despedaçar toda. É só até o fim, mas sem com que a faca saia pro outro lado. E aí no momento que eu fiz esse corte, eu fiz dois no caso, a partir do momento que eu fiz eu já posso vir com a cebola assim e já vou cortar ela aqui. Eu não vou cortar rápido, porque pra ser sincero com vocês eu prefiro não cortar rápido, eu prefiro cortar bem e certinho do que tá cortando rápido e fazer o corte o mais preciso possível. E é assim que fica a Brunoise da cebola. Fica praticamente em cubinhos, ó. São esses cubinhos assim. E aqui é o que a gente refoga, dá pra comer cru também. Tem diversas utilidades esse corte. Aqui a Brunoise fina, ó, bem menor. São os cubinhos também, mas bem menor. Que é praticamente da mesma forma que eu ensinei aquele. Só que a diferença é que a gente vai fatiar a cebola no primeiro corte que eu mostrei pra vocês. Muito mais fina
para poder ficar os cubinhos menores assim. Isso aqui é bom para onde a gente quer mais o sabor do que a cebola em si para ser consumida. Agora eu vou mostrar para vocês julienne, que é o outro corte, tanto a fina quanto a normal. Agora sim a gente vai tirar essa raiz, a gente vai tirar ela em triângulo assim. Vou tirar aqui para vocês verem. Fiz aqui o corte, não precisa ser um triângulo exato, mas contanto que você tire em triângulo. E do outro lado a gente vai fatiar a cebola dessa forma e vai subindo. Dessa forma. Quanto mais fino você fizer aqui, mais fino vai ser o seu corte. Então metade eu vou fazer a julienne normal e a outra metade eu vou fazer o mais fino que eu conseguir. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz ela bem fininha. Essa seria a julienne fina. O mais fina possível que vocês conseguirem. Não vai ficar perfeito de início, normal. Eu mesmo não faço muitos cortes perfeitos, mas tô sempre aí treinando. E a gente tem que pensar assim, que de primeira a gente não vai conseguir fazer, às vezes, muito mais fino. Pode ser mais fino que isso também. E agora eu vou fazer a julienne comum, né? A julienne padrão. Essa aqui é a julienne padrão, ela é um pouco mais grossa. E onde a gente pode usar ambas, né? Essa, por ser mais fina, é boa pra, tipo, finalização de prato, ou até pra ser consumida crua. A grossa também, vai do que você for preferir no momento. Mas essas aqui, eu prefiro usar esse corte pra consumo cru. Pra salada, enfim, pra decoração, pra esse tipo de coisa. Dá pra caramelizar, dá pra deixar dourada, enfim. Mas essa aqui é mais pra você consumir ela em si, e não só o sabor dela, diferente das outras da Brunoise que eu mostrei ali. Agora a gente vai partir para a cenoura. Outra dica que eu dou para vocês é a cada corte sempre lavem a tábua de vocês, limpem a bancada para não ficar muita bagunça e também lavem a faca, porque assim também a gente evita de contaminação cruzada. Às vezes aquele alimento ali tá com uma bactéria, sei lá, tá contaminado, e aí você vai manipular esse e acaba contaminando esse, ou seja, um problema que só era ali já passou para 2 ingredientes e assim vai. Então é sempre bom fazer essa higienização e também para evitar que você vá cortar uma cenoura e ela fique com gosto de cebola ou vice-versa. Cenoura, também dá pra gente fazer ambos os cortes ali, só que de uma forma diferente aqui. No caso dá pra fazer tanto a julienne quanto a brunoise. Eu vou começar primeiramente descascando aqui, padrão, com descascador, e aí depois eu volto pra mostrar os cortes. Com a minha cenoura já devidamente descascada, eu já cortei essa pontinha dela aqui, e agora eu vou cortar essa outra parte. E pronto. O corte julienne na cenoura eu vou medir aqui com a minha faca, vou estar cortando mais ou menos aqui pra fazer. Como eu disse, minha faca não está das melhores. A partir disso aqui a gente vai fazer um caixote, para poder ter mais estabilidade pro corte. Então a gente vai cortar aqui o mais reto possível, e aí a gente já vai ter estabilidade aqui. Aí a gente vai fazer isso em todos os cantos. Aqui tá o caixote. Não tá 100%, o ideal é que ele fique bem retinho mesmo, minha faca não tá lá das melhores. A partir disso aqui, eu vou tirar, e pra vocês verem, ó, é um corte que tanto a brunoise quanto a julienne se desperdiça bastante. Isso aqui eu não vou jogar fora, eu vou utilizar, vou fazer um suco de limão depois e vou colocar cenoura, fica muito bom, recomendo. E então eu não vou descartar isso aqui. Dá pra se utilizar também pra outros pratos, enfim, pra fazer picadinha. Não precisa jogar fora, mas é pra vocês verem o quanto que se perde só pra chegar até aqui. E a partir daqui, eu vou tirar umas tiras dela inteira assim, pra continuar o corte. Não tem segredo também, é só apoiar com a pegada na mão assim como se tivesse garra. E aí eu vou encostar isso aqui da faca, ó, no meu dedo, pra não ter problema de eu cortar meu dedo e vou cortar. E tá aqui as plaquinhas, né, as tirinhas que eu cortei, ó, não estão 100%, ó, vocês podem ver, a consequência do caixote não ficar 100% é isso, ó. Olha a diferença que tá dessa pra essa pra essa. Essa foi a que ficou melhorzinha, mas ainda assim não ficou muito 100%. Mas como eu disse, não tem problema. A partir daqui, a gente só vai fazer mais um corte para fazer a julienne, que é simplesmente da mesma forma que eu cortei, ó. Você pode cortar uma por uma, se você quiser. No meu caso, já vou colocar as 3 juntas. Vou estacar as 3 juntas aqui. E aí eu vou estar cortando. E aí eu já vou ter a minha julienne. E aí vai ficar mais ou menos assim. A importância do padrão no corte é isso, ó, pra gente não ter uma grossa assim, uma fina assim, tá vendo? Ter essa variação. Mas a julienne é basicamente isso. Esse é o corte julienne, essas tirinhas aqui. E pra fazer o brunoise da cenoura também é super fácil. Depois que você já tiver a julienne, você junta elas assim e você vai cortar os cubinhos. Da mesma forma, sempre com a faca bem rente a mão aqui pra não se cortar.
tá aqui a brunoise da cenoura. Não tá muito padronizado, que é a consequência de lá do começo, lá do caixote já não ter ficado 100%. Ela não vai ficar tão 100%. Então é bom ir praticando pra ir pegando o jeito. E aqui pra fazer a fina, é o mesmo esquema da cebola que eu falei pra vocês. Quanto mais fino vocês fatiarem, o corte inicial lá, as tirinhas, mais fino vai ficar aqui. E quanto mais fino você fatiar a julienne, mais fino vai ser sua brunoise. Agora eu tô aqui com uma selga chinesa, eu vou cortar aqui em chiffonade pra vocês verem. Vou começar tirando essa parte de baixo aqui, esse pedacinho. E pra tá cortando chiffonade, eu vou separar aqui de início. Não vou desperdiçar isso aqui, eu vou usar também. É simples, você pega aí a folha que você for utilizar, a ervinha, enfim. Você enrola ela assim. Quantas folhas você conseguir, no caso aqui eu só vou usar uma pra vocês verem. É só você vir com a faca e ir picando assim. E aqui, ó, tá basicamente a chiffonade normal. Aí pra fazer a chiffonade fina, é só cortar mais fino que isso aqui, que eu vou fazer aqui. E aqui, a minha chiffonade fina. Pode cortar mais fino se quiser. Esse corte aqui vocês podem refogar, no caso couve, né? A gente faz, sei lá, couve pra feijoada bem fininho, pra ficar bem crocantezinho. Pode ser pra finalizar, no caso de uma cebolinha, ou de qualquer outra erva aí que vocês queiram, um manjericão, enfim. Uma salsinha, coentro. E aqui você pode também consumir, se for um caso de algo cru. Assim como a cenoura, que eu também não citei, que pode ser consumida crua, a gente sabe, né? Assim como a cenoura. Ou você pode tanto branquear, refogar, assar, cozir, vai do seu gosto. E agora pra finalizar, vou mostrar aqui a batata. Vou descascar ela, que para os cortes que eu vou utilizar eu vou descascar. Você pode, se você for assar ou fritar ela, deixar com a casca, se você for cortar em canoa. E agora eu vou mostrar outros cortes, que no caso seria como a gente faz para fazer a batata frita e em rodelas. Agora que eu já descasquei a batata, eu vou estar fazendo os cortes dela que eu disse para vocês. Vou começar pelo fatiado, é só a gente cortar ela assim. E aí, claro, você vai cortar mais fino, mais grosso, de acordo com o que você for querer. E aí eu vou cortar aqui, a partir dela aqui. Eu vou cortar também a palito, que como eu disse, é só a gente fazer aquele caixotinho igual a gente fez da cenoura pra cortar a julienne. Eu vou cortar ela aqui e fazer o caixote. A gente faz esse caixote pro corte ficar o mais rente possível, né? E pra gente também ter a estabilidade. Então a gente acaba que perde um pouco do legume, da fruta, do que for que a gente for cortar, pra obter o corte final. Então é bom que a gente utilize. Como eu disse, eu não vou desperdiçar, eu vou arrumar uma utilidade para todos esses cortes e vou estar aplicando a eles. Aqui eu fiz o caixotinho da batata, ficou muito melhor que o da cenoura. E a partir daqui, você pode fazer cubos, ou seja, você cortaria, sei lá, aqui em 3. Cortaria em 3 e cortaria os cubinhos, ou em 2 e cortaria os cubos, enfim, depende do tamanho do cubo. E eu vou fazer o batonê, que é a batata pra gente estar fritando, né? Que é a famosa batata palito. Fazer o mesmo esquema lá da cenoura, fatiar aqui esses pedaços assim. E tá aqui já. Ó, vocês podem ver que já fica bem melhor, ó, tá vendo? De você cortar o caixote inicial. Essa parte era da ponta, ela não vai ficar 100%. Mas tudo bem, se você quiser rústico, melhor ainda. Já fica melhor. Aqui ainda não tá 100% também, ó. Mas já fica bem melhor. E aí, a partir daqui é só a gente cortar os batonezinhos. E aqui, ó, tá aí a sua batata palito pra tá fritando. Aí, se for uma batata maior, você pode deixar maior, menor, enfim. E aí, se você quiser cubos dessa batata, só cortar, que nem eu já havia dito. E ó, tá aqui a minha batata em cubinhos. A batata, diferente dos outros que a gente cortou, a gente tem que deixar ela na água, né, pra ela não escurecer. Eu só vou deixar ali no prato pra vocês estarem vendo, mas o ideal é que a gente corte ela, independente do corte que você for fazer, ou a partir do momento que você descasca, se você for querer ela inteira, você tem que deixar ela na água, senão ela escurece. E são todos os nossos cortes. Aí você me pergunta, né? Nossa, mas por que tem tanto corte diferente? Aqui nem estão todos os cortes que tem, outras possibilidades. É bem simples. Textura. Cada corte, obviamente, né, vai ter uma textura. É bem notável, né? Um bem fino, um mais ou menos, um mais grosso. E isso vai mudar também no tempo que ele vai cozer. Quanto menor o corte, né? Essa batata vai demorar muito mais para cozinhar do que essa. Assim como essa cenoura,
para essa, influencia bastante nisso, o tempo de cocção, a textura, como eu disse, a apresentação também, né? Qual a forma que você quer que isso fique num prato. Se você vai cozinhar para fazer um purê, você não precisa fazer isso com a batata, você pode simplesmente só descascar e cortar ela o mais parecido os pedaços possíveis, para cozinhar tudo no mesmo tempo. Claro, e tem outros cortes que eu não citei aqui, como por exemplo a salsinha areia, que é um corte muito utilizado também na cozinha, o nome já diz, a salsinha areia. A gente corta ela muito bem e espreme toda a água e depois seca para ela ficar bem sequinha mesmo, para ficar areia, basicamente. Serve para decoração, agregar cor, um prato, sabor também, logicamente. Mas se você quiser ter mais o sabor dela, você não precisa necessariamente fazer areia, né? Você pode só picar, cortar, ou até rasgar na mão mesmo, assim como qualquer outra erva. Outra coisa muito importante que eu tenho que citar para vocês, isso aqui no caso não era uma erva, né? Mas algo que seja uma erva que você for cortar, chifonar, de rasgar, picar, que seja, eu recomendo que você faça isso na hora para não oxidar. Porque tudo que a gente cortou aqui, obviamente, foi oxidar com o tempo, né? Então cortou, utilizar de preferência o mais rápido possível. E de preferência a gente sempre faz os cortes, de preferência não, né? Para se fazer os cortes, o ideal é se fazer os cortes no início de uma receita, porque aí você corta tudo, ó, tipo, se eu fosse fazer alguma receita com isso aqui, já tá tudo cortadinho, bonitinho, é só ir colocando na ordem que eu for querer cozir, na ordem que eu for querer refogar, enfim, assar, cozinhar, que seja, e já vai estar tudo cortado, eu não vou ter que ficar me tendo o trabalho de ir lá, cortar, limpar a bancada, lavar a tábua, lavar a faca, descasca, isso, aquilo, já faça no começo da receita, que é o ideal. E estão aqui os nossos cortes de hoje. Espero que tenha ficado muito claro para vocês como faz, como funciona, para que serve, os métodos para cortar. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, comentem aí. Me diz se você não conhecia algum corte aqui, se você achou algum bacana, se você tem algum corte para comentar aí que diferente, sei lá. Um vídeo mais diferente essa semana, mais explicativo, né? Uma coisa mais didática, mais teórica, não um vídeo de receita. Mas é importante a gente saber os fundamentos para poder aí sim criar ou fazer o básico, mas fazer o básico bem feito, né? Muita gente às vezes vê e fala, nossa, como esse chefe, como tal cozinheiro, como não sei quem corta tão rápido. É prática, gente. Leva prática, leva tempo. Conforme a gente for aprendendo, a gente vai cortando cada vez melhor, mais rápido, enfim. E é isso, muito obrigado aí a você que tá aqui até então no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece aí de se inscrever se não for inscrito. Deixa seu like, ativa as notificações aí pra não perder nenhum vídeo. Vídeo novo aí toda semana. E, brigadão, agradeço muito. E tamo junto. Qualquer coisa comentem aí, como eu já havia dito. É nóis e até semana que vem. Fui!